ele, Carlos Quintela, um dos maiores especialistas de mercados do Brasil e do mundo na área de fundição, mais de 20 anos de experiência, que está aqui conosco hoje e me deu a alegria de ter aqui nessa abertura de evento, na primeira palestra magna. Boa noite, Carlos Quintela. Boa noite, Fernando. Tudo bem? Tudo bem. Só lembrando que o Quintela hoje está aqui como nosso apoiador, né, lançando uma marca que é o Inova Tecnologias Disruptiva by Quintela, uma marca que a gente ainda vai ouvir muito falar no Brasil, não é isso, Quintela? Com certeza, estamos trabalhando para isso. Muito bem, muito bem. Nós temos lá o direcionamento, você que quiser saber mais, entra lá no stand da Inova by Quintela e você vai. Depois eu quero os royalties, viu, Quintela, desse by Quintela aí, que eu tive participação nele, né? Com certeza, o senhor é um marqueteiro de primeira. Mas eu não quero me alongar aqui, porque nós temos muito o que conversar e as suas palestras são sempre muito ricas. E eu devo lembrar que hoje eu estou muito feliz, porque além de ter a sua palestra acontecendo agora, na sequência a gente vai ter o Ricardo Foucault falando de projetos de alimentação de ferro fundido, um grande paradigma a ser quebrado ainda no Brasil e que você conhece muito bem toda essa sistemática. Bem, você já está com a sua tela, você vai ter alguma tela, você prefere falar? Eu tenho uma tela aqui, Fernando, para compartilhar. Ok. Deixa eu ver se está disponibilizado para vocês, tá? Não? Ainda não, você tem que dar mais um clique, aí tem que... Vai ter vídeo com som, não, né? Não, é só uma sequência de slides. Ok, acho que tem que apertar 3 vezes aí e nós estamos aqui com participação internacional, que foi convidado VIP aí do Carlos Quintela, que é o Tony Carrascosi. É o famoso Antônio, no Brasil Toninho, mas lá fora ele virou Tony. Muito bem, muito obrigado pela presença, ô Carrascosi. Depois você passa lá na plataforma para ver. Esse evento ele tem o patrocínio da Inductoterm, da Magma, da Acme, da Kunkel Wagner, da 3M, com apoios da ABIFA, da Federação dos nosso Sindicato das Indústrias de Fundição de Minas Gerais, do SEBRAE, da Metalurgia 2023 e do BRDE. E uma realização Doutor Fundição Produções. E agora já está disponível a apresentação. Esta apresentação é levada até você por Inovatec, Inova Tecnologia Disruptiva by Quintela. Quintela, a sala é sua. Fernando, obrigado. Deixa eu ver se estou usando a ferramenta de uma maneira adequada. Está compartilhando, né, Fernando? Positiva. Está na tela, todo mundo está vendo a sua tela aqui adequadamente. Ok. Bem, gente, boa noite a todos. Falando de um pouquinho distante aí de vocês, estou nos Estados Unidos. Obrigado, Fernando, pelos 20 anos de experiência. Você me rejuvenesceu uma outra metade. Eu falei mais de 20 anos. Não, mas é bom ter amigos, eles sempre fazem a gente ficar mais jovem. Então, gente, obrigado, Fernando, pelo convite de participar e bater um papo com a turma. O tema que eu escolhi foi, na busca das melhores práticas, uma reflexão. Na verdade, por que eu escolhi, dentro de tantos pontos, conversando com o Fernando, esse ponto central, as melhores práticas? Aí deixa eu falar um pouquinho da minha trajetória, para poder trazer um entendimento por que eu me sinto confortável de falar sobre as melhores práticas. Ao longo dos 40 plus anos de experiência nesse mercado, a minha vida profissional se dividiu mais ou menos assim: 1/3, praticamente 15 anos, como um fundidor. Mãos no processo.
né? Depois de 15 anos na empresa, ThyssenKrupp, cheguei à posição de diretor técnico. E ali responsável por toda a fase do processo, fusão, macharia, moldação, projetos, ferramentais e tudo mais e tal. Depois, o outro 1/3 da minha carreira, ainda dentro da ThyssenKrupp, eu fui para a área comercial. Assumi a área comercial das 2 empresas, tanto lá em Barra do Piraí como em Matosinhos. E isso me deu a oportunidade de olhar o negócio por uma outra perspectiva. Saí de dentro da fábrica e fui para o mercado como homem de vendas. Isso me abriu uma outra perspectiva de até entender com quem que a gente competia e que cenário de competição era esse. E como nós éramos, naquela época, ThyssenKrupp, um grupo de 12 fundições e tínhamos uma boa sinergia, eu comecei a viajar por essas 12 empresas no mundo e, vamos dizer, olhando o mercado de uma maneira mais global, não só Brasil, comercial Brasil, mas partir para um comercial mundial e muito suportado pelas 12 empresas do grupo. Me aposentei com o ThyssenKrupp e os outros 1/3 da minha carreira, né, os últimos 15 anos, como um homem comercial, mas não um homem comercial como fundidor, um homem comercial olhando soluções para o mercado. Né? Quer dizer, é mais ou menos o seguinte, quem eu chamava de competidor, as fundições, passaram a ser os meus clientes. De tal forma que eu comecei a ter a liberdade e a oportunidade de conhecer as práticas dos meus chamados competidores, dos meus 30 e tantos anos de carreira iniciais. E esse cenário, trabalhando oportunidades no mercado, buscando soluções, foi dentro de um cenário mundial. Dentro desses 15 anos, trabalhando em 2 empresas multinacionais, né? A Simpson Technologies, onde o escritório é aqui em Chicago, e eu era o vice-presidente, fui o vice-presidente durante praticamente 8 anos, atuando dentro desse cenário onde a empresa se fazia presente. Tínhamos um joint venture, a empresa ainda tem, um joint venture na Índia, onde eu atuei de uma maneira muito presente, um escritório na Europa, também respondendo para mim. Dessa forma, o mercado asiático, como Índia, como China, como Coreia do Norte, Turquia, esses todos foram meus mercados que me permitiram visitar fundições na busca de levar soluções que a Simpson Technologies apresentava, que é basicamente preparação de areia verde. E, recentemente, nos últimos praticamente 2 anos, trabalhando de novo com a Kunckel Wagner, responsável pelo mercado norte-americano, mas como metalurgista de todas as plantas do grupo. Isso também me abre uma perspectiva muito interessante global. Bem, o que isso causou? Me possibilitou a oportunidade de ver quem faz o que e como, e que resultado. Tá? Então, eu acabei desenvolvendo, vamos dizer, indicadores de performance, os KPIs, por esses prisma de quem tem a melhor prática, de uma maneira agraciado aí na minha carreira, dentro de um cenário bastante amplo. E é isso que eu quero compartilhar com vocês. Né? Então, por isso que eu chamo de uma reflexão. É um tema delicado falar sobre as melhores práticas, porque ao longo da minha carreira eu nunca entrei numa fundição e a pessoa diz o seguinte, eu faço isso, faço errado e sei que faço errado. Muito pelo contrário, as pessoas são orgulhosas do que fazem. Mas vamos chegar lá. O objetivo hoje é um bate-papo para reflexão. Eu começo trazendo para reflexão 2 frases do Darwin, naturalista britânico, que num determinado momento da carreira diz o seguinte, não são as espécies mais fortes ou inteligentes que sobrevivem, mas sim a que tem a maior capacidade de se adaptar. Outra frase que eu gosto muito dele, na longa história da humanidade, aqueles que aprenderam a colaborar e improvisar de forma mais eficaz prevaleceram.
Ou seja, aqui eu trago um pouco o enfoque já do tema central desse bate-papo, que é as chamadas melhores práticas. A capacidade de se adaptar é a busca das melhores práticas. E interessante, né? Não são os mais fortes ou inteligentes que vencem, mas os que têm essa habilidade, a capacidade de adaptação. E aí eu vim buscar um exemplo dentro dessa colocação do Darwin, a espécie de felinos, e um exemplo vindo da Tailândia. Interessante. Na Tailândia, na família dos leopardos, tem o menor da espécie dos leopardos. É um animal pequeno, de porte pequeno, felino, classificado como leopardo. Pelas condições da floresta na Tailândia, essa espécie foi desenvolvendo uma maneira de sobrevivência, de tal forma que esse animal ele é de porte pequeno, considerado o menor dentro das espécies. As pernas são curtas, mas muito fortes, porque as árvores não são grandes para ele subir. Se as pernas fossem grandes, ele teria dificuldade. As pernas são curtas, fortes, as garras são extremamente afiadas e possantes para esse movimento de subir nas árvores. O rabo, a cauda, ela é mais alongada, de tal forma que dá a ele um balanço nesse processo de subir nas árvores, pular de galhos, ao ponto que os macacos são até, se sentem, vamos dizer, ameaçados por isso. Macaco que tem uma agilidade grande nas árvores. E, além disso, ele desenvolveu os dentes, são os maiores da espécie, né? Que ajuda também ele dentro desse ambiente. Ou seja, tomando por base essa frase do Darwin, não foram os mais fortes que sobreviveram dentro desse contexto, mas sim os que tiveram a capacidade de se adaptar dentro do ambiente que se faz presente. É essa reflexão que eu quero estar buscando como reflexão, que eu estou chamado na busca das melhores práticas. Essa frase, as melhores práticas, a gente consegue uma definição dela. Não é o que se acha, mas é o que está descrito ou definido. E eu busquei 2 dicionários. Um deles diz o seguinte, Webster, diz o seguinte: as melhores práticas é um procedimento que tem sido demonstrado por pesquisas e experiências para produzir resultados ideais e que é estabelecido ou proposto como um padrão adequado para a adoção generalizada. Existe uma outra definição no Wickling que diz: é o método ou técnica que tem sido aceita como superior alternativa ou por causa de produzirem melhores resultados ou por ter sido tomado como um padrão para se fazer as coisas. Isso, então, são a definição das melhores práticas. Só que é o seguinte, não é tão simples assim ou tão lógico assim, né? Mesmo que seja uma definição tão clara. E eu diria o seguinte, a reflexão que eu faço, que hoje a raça humana vive esse dilema. Qual é a melhor prática em relação ao que nos afeta de uma maneira tão brutal? Coronavírus, o vírus. Qual é a melhor prática? Vamos tomar vacina ou não vamos tomar vacina? Vamos usar máscara ou não vamos usar máscara? Faz lockdown ou não faz lockdown? É verdade ou é mentira? Então, qual é a melhor prática que nós hoje, a raça humana, está vivendo em relação ao que nos afeta de uma maneira global? E mesmo dentro desse contexto global do desafio de sobrevivência, o que é um fato, né? A melhor prática está sendo questionada dentro desses pontos e muitos mais outros que nós sabemos que é verdade. Então, a pergunta é, qual é o critério das pessoas para essas distintas interpretações da chamada melhor prática? Né? Melhor prática que buscamos no nosso dia a dia, agora focando dentro do nosso dia a dia na fundição. É a ciência que define a melhor prática? Ou são fatos circunstanciais que definem essa melhor prática? Tá? Então, eu trago essa reflexão. O que define a melhor prática? Bem, dentro desse contexto, o que eu vivo na realidade ainda no meu dia a dia é o seguinte, que todos nós somos orgulhosos e confiantes de estarmos empregando as melhores práticas. Quando eu visito uma fundição e vejo uma determinada prática, que eu conheço que existem outras,
e conheço acabando buscando o resultado dessas práticas, todos dizem o seguinte: eu faço o melhor. A maioria das pessoas dizem isso. Poucos dizem diferente disso. Eu tenho o melhor processo. Todos os melhores resultados. Somos os melhores. Mas o que na verdade mede ou atesta essa chamada melhor prática? Aí sim, as coisas se simplificam. É simples, é o resultado, né? Mas a pergunta é: estamos seguros que realmente temos o melhor resultado? Como? Então, mesmo para a pergunta que o que define a melhor prática é o resultado, mesmo dentro desse cenário, cabe a indagação: este melhor resultado é realmente o melhor que você pode obter? Normalmente, dentro do contexto de cada empresa, limitado por conhecer, claro, e visitar, e olhar, e viajar para os seus competidores, aquele horizonte de resultado fica muito resumido nas quatro paredes da empresa. E isso fica um padrão dentro desse contexto, né? Bem, como então o melhor resultado pode ser avaliado? Existem indicadores de performance, né? Esses indicadores de performance acabam te trazendo referências, né? Eu tenho todos os meus processos com indicadores que me dizem que número norteia a performance dessa operação, dessa fase do processo. Bem, sabemos, aqui não é nada de novo para vocês, tenho certeza que todos que nos ouvem, os indicadores-chave de desempenho são os indicadores críticos de um processo, críticos de progresso em direção ao resultado pretendido. Os KPIs fornecem um foco para a melhoria estratégica e operacional, criam uma base analítica para a tomada de decisão e ajudam a focar a atenção no que é mais importante, né? Essa é uma frase de Peter Drucker, né? E ele disse: o que é medido é feito. Ou seja, você não consegue avaliar a performance do teu produto se você não medir, o teu processo se você não medir. Isso é de uma maneira bastante objetiva e simples, e sabemos disso. Bem, quem são os bons indicadores de performance? São aqueles que fornecem evidências objetivas do progresso para alcançar o resultado. Os bons indicadores, ele mede o que se pretende medir para ajudar a informar a melhor tomada de decisão. Eles oferecem uma comparação que avalia o grau de mudança e desempenho ao longo do tempo. Além do que, os bons indicadores de performance podem rastrear a eficiência, a eficácia, a qualidade, a oportunidade, a governança e tudo mais, tá? Bem, dentro desse contexto, o fato é que, se a sua organização se concentrasse ou se concentrar na implementação dessas melhores práticas, provavelmente você terá a melhor organização mais bem-sucedida. É um fato. Agora, a realidade é que as organizações, normalmente, elas se perdem da utilização dessa sistemática. Mesmo sabendo a importância, não tem o foco. Perde dentro dessa caminhada da implementação dos KPIs na busca das melhores práticas. E, como terceiro, dentro desse o fato que é, essa ingenuidade não vai permitir, no mundo de hoje, haja vista cada vez mais essa competitividade global e a facilidade de acesso, que você consiga sobreviver, haja vista que o seu competidor certamente vai estar buscando também as melhores práticas. Aí vem a questão da competitividade dentro desse cenário. Bem, eu vou dividir aqui essas chamadas melhores práticas, tomando por base duas referências. As chamadas bases científicas, para você usar essas chamadas melhores práticas, e bases de estudos práticos, técnicas de gestão. O que eu quero chamar melhores práticas tomando por base bases científicas? Vamos entrar aqui em alguns exemplos agora, tá? Do que eu chamo das melhores práticas tomando como base fatos científicos. Aqui eu tenho 5 exemplos. Carregamento da carga metálica, quebra de canal. Trabalho muito bem apresentado há 1 hora atrás pelo Jorge. Parabéns, Jorge. Excelente. Eu vou trazer o foco, por que eu chamo isso de uma base científica. Processo de nodulação, rendimento do magnésio, inoculação no jato de vazamento,
nucleação do banho e fading. Processo de separação da areia verde, resfriamento da areia, rendimento metálico, resistência do molde, expansão da grafita. Dentro desses 5 tópicos, nós vamos caminhar aqui num raciocínio aonde que não existe outra opção para a melhor prática dentro desses temas, se não seguir o seguinte caminho. Como o Jorge mostrou, Jorge, obrigado, roubei teu gráfico lá para colocar nesse slide. O assunto densidade da carga. Como o Jorge bem mostrou, se você não tiver uma carga adensada, você não consegue, mesmo que você coloque o TAP do transformador no forno a indução, TAP 7, 6, 8, seja lá o TAP que te disponibiliza um volume de quilowatts, essa absorção dessa disponibilidade de potência, ela não se absorve, porque a carga não tem a densidade. Isso é um fenômeno elétrico. Então, de uma maneira bastante objetiva, todo mundo deveria trabalhar com essa questão de otimizar a densidade da carga, porque o consumo de energia é função direta da densidade da carga. Então, isso é um fato irrefutável. Se é um fato irrefutável, por que todos não adotam essa melhor prática? Não tem alternativa. E eu continuo vendo ainda fundições por esse mundo afora que não respeitam essa lei, eu diria que é uma lei, né, oriunda do comportamento elétrico da geração das fontes de fulgor no forno elétrico. Aqui eu me sinto muito à vontade para falar sobre isso, porque nos meus 10 primeiros anos como fundidor, eu sou metalurgista, a minha primeira responsabilidade na Thyssen foi ser responsável por toda a fusão. E, eu estou falando de 1975, onde, quando a Thyssen comprou essa fundição aqui na Europa e depois tinha no Brasil, o grupo, 3 fornos a indução, né, de frequência de rede, 60 Hz, onde, ao longo do tempo, 1, 2, 3 anos, tomando conhecimento da importância da densidade da carga, nós compramos, né, um triturador de mandíbula, que é o que está aí. Os números que o Jorge mostrou aqui batem, apesar de ter lá quase 30 e tantos anos, 35 anos atrás, eu lembro dos benefícios disso, né? O fato de reduzir a adesão de areia, gerar menos escória. Ou seja, todos aqueles pontos que o Jorge pontuou aí 1 hora e pouco atrás, né? É um fato, essa é a melhor prática. Aqui não tem alternativa. Isso que eu chamo das melhores práticas, tomando por base a ciência do que é a geração das correntes dentro de um forno a indução. Outro fato, processo de nodalização. O processo de nodalização, primeiro elaborado com ganho de escala industrial, é o processo de simples transferência. Esse que está aqui, todo conhece. Ele foi consagrado como o método, né, o método de tratamento de simples transferência, foi o primeiro método usado para introduzir magnésio no ferro fundido, ao ponto de chegar a 65% das fundições em 1967. Isso em 1948. Né? Bem, o rendimento do magnésio nesse processo é baixo. Por que é baixo? Porque o magnésio ele tem afinidade pelo oxigênio. Durante o processo de entrada do metal, isso cria uma situação de volatilização do magnésio que, em função da afinidade com o magnésio, ele faz aquela fumaça branca. Então, o magnésio que você está colocando, ele não está sendo introduzido, absorvido aonde deveria estar. Então, você tem um baixo recovery, um baixo rendimento do rendimento do magnésio que você adicionou. Bem, simples. Essa é uma regra, vamos dizer, que o magnésio não vai mudar. Ele tem afinidade pelo oxigênio. Se você deixar o magnésio lá, ele vai se transformar num gás. Bem, tem uma solução muito simples, que é colocar uma tampa, né, chamado tank cover, onde você vai limitar a quantidade de oxigênio dentro da panela e
da maneira simples, como a maioria das pessoas devem conhecer, a injeção do metal, está confinado ali a liga, coberta, ou seja, fazendo curta aqui uma história em relação a esse tema, o primeiro trabalho que eu apresentei em relação a Tandscover no Brasil tem 35 anos atrás. Eu ainda visito fundição no Brasil fazendo isso aqui, ó, simples transferência. Eu ainda visito fundição por esse mundão afora e aqui nos Estados Unidos fazendo ferro fundido nodular assim. Ainda na semana passada eu visitei uma fundição fazendo assim. Como foi descoberto em 1948. Ou seja, nós estamos falando de 74 anos atrás. Então, qual é a melhor prática? Por que ainda temos fundições fazendo nodular com esta prática? Quando com um investimento tão simples, você consegue mudar a tua prática para ir a favor de uma lei física, de uma lei da natureza. O magnésio, ele tem afinidade pelo oxigênio. Se deixar lá, ele vai acontecer. Né? Então, quero levar a essa reflexão de que, para uma medida tão simples, você evolui para uma prática tão aconselhável. O rendimento do magnésio em processos com a tampa aberta ou simples transferência está na casa de 35%, 38%. Quando você vem para esse processo daqui, por exemplo, Tandscover, você chega a rendimento de 60%, 65%. Você consegue dobrar o quanto você recupera de magnésio. Significa dizer que você poderia reduzir a tua liga próximo de 50%. Ainda na semana passada, falando com um amigo aí no Brasil, peças grandes, né, de grande porte, usando 1% de liga, da liga número 5, de 5 a 7% de magnésio, com rendimento com a recuperação do magnésio na casa de 65%, 70%. Bem, fica mais essa reflexão. Outra coisa, inoculação no já de vazamento, tá? Onde você tem o efeito do fading. Não preciso entrar em definição do que é inoculação, coloquei aqui só para criar um slide de melhor conteúdo. Quando você faz a inoculação, a melhor solução é a inoculação no jato de vazamento, porque você melhora a situação de enucleação, porque existe um fenômeno chamado fading, aonde essa inoculação perde o efeito ao longo dos minutos que vão se correndo até a solidificação. Eu ainda vejo fundições que não usam a prática da inoculação, em alguns casos até de maneira generalizada, nem no forno e nem de qualquer maneira que seja, na transferência de panela. Claro, aqui que eu quero trazer é que a situação mais desejável é a inoculação no jato de vazamento, haja vista a pouca distância do tempo para a solidificação. Fernando? Fernando? A sua imagem não está aparecendo para nós, Carlos. Carlos. É isso que eu estou... De algum momento, por algum motivo... Aí, voltou. Está vendo o slide, né? Sim, estamos. Ótimo, obrigado. Então, falei da inoculação, da prática da inoculação no jato. Agora eu vou falar da prática de preparação de areia verde, temperatura da areia. Existem fundições aqui ainda nos Estados Unidos que, no processo de preparação de areia, não tem resfriador. Não resfriar a areia cria uma condição da areia preparada numa condição muito pobre de performance. Né? O que é uma areia quente? Areia quente é uma areia acima de 70 graus Celsius, que é considerado extremamente quente, aonde fica impossível você controlar as propriedades da areia. Nesse gráfico ao lado aqui, desenvolvido, foi um estudo feito por esse engenheiro Volkmar, aqui nos Estados Unidos, aonde ele correlaciona a temperatura de areia em graus Celsius e a compactabilidade. Observe o seguinte, até 49 graus Celsius, a compactabilidade da areia, em função da temperatura, se mantém como linear. À medida que você aumenta a temperatura da areia, há uma queda significativa da compactabilidde. Da forma que você não consegue mais controlar a areia.
Ou seja, mesmo com todas as evidências, ainda existem fundições aqui nos Estados Unidos com temperaturas de 200 Fahrenheit, 250 Fahrenheit, 300 Fahrenheit. Ainda não tem resfriadores, né? Ou seja, com a temperatura ideal, temperatura onde você mantém o controle da bentonita para ela cumprir o seu papel, são temperaturas abaixo de 49 graus Celsius. Aí sim, você tem um controle previsível da areia. Bem, existem duas maneiras, basicamente, hoje no mercado, de resfriadores. O leite fluidizado e esse equipamento, que, na verdade, é um berço de areia retida dentro desse equipamento, é um misturador contínuo também. Ele tem essa condição de fazer a areia circular no formato de um 8, né? Aquele símbolo do infinito. Ela entra por aqui, fica rodando dentro desse equipamento, circulando aqui dentro, e depois de um determinado período, controlado pelo processo, sai. Onde você tem aqui, dentro desse contexto de equipamento, 3 condições. A areia sai na temperatura desejada, abaixo dos 49 graus Celsius, com teor de umidade controlado, a melhor prática tem sido um número entre 2 a 2,2% de umidade, e numa condição misturada, vamos dizer assim, blended, né? Porque a areia que você tem do retorno, antes de entrar no misturador, no resfriador, você tem areia de macho, você tem areia verde. Você precisa tomar cuidado para que essa areia seja devidamente misturada e você não ter concentrações fortes de areia de macho ou areia de molde, te criando outros tipos de defeito. Aqui não vem nenhuma crítica aos fabricantes de resfriadores com o processo leite fluidizado, mas não é a minha recomendação. Os benefícios que você tem com esse conceito e com esse conceito são diferentes. Bem, entre não ter um resfriador e ter um resfriador de leite, é melhor do que não tê-lo. Mas essa prática tem se mostrado com superior vantagens. Eu vou contar uma historiazinha rápida. Dentro da minha responsabilidade como vice-presidente na Simpson Technologies, a empresa tem um joint venture na Índia, e a Índia, pelas condições climáticas e pelo volume grande, representativo de mercado de fundição mundial, é o segundo menor, é o segundo melhor colocado, primeiro é a China, depois vem a Índia. Na China, com em torno de 48, 49 milhões de toneladas, a Índia caminhando lá para os seus 17, 18 milhões, aonde a venda de um misturador com essa característica não foi uma missão muito difícil, não. E o melhor argumento vinha da redução do refúgio, né? Eu tenho vários testemunhos dos clientes, por escrito, conseguindo reduzir o índice de refúgio em torno de 25% a 30%, em função da utilização adequada do processo de resfriamento através desse equipamento que, na verdade, é fornecido na Índia, fabricado e produzido na Índia e fornecido lá. Um outro argumento, que é uma lei física, aqui no caso da solidificação do metal, é a expansão da grafita. É um fato científico, né? Eu tenho uma coleta de várias bibliografias. Eu fiz um trabalho, apresentei um trabalho sobre isso. Tenho mais de 25 trabalhos falando sobre a expansão da grafita, é um fato. Aqui coloquei um gráfico mostrando, um chart mostrando que a expansão do ferro fundido cinzento está na casa de 2,5% percentualmente, e o carbono, desculpe, o aço, 2,5 a 4. Observe o seguinte, né? Nós estamos falando aqui de dois materiais compostos basicamente dos mesmos componentes, carbono e aço, ferro e carbono. Tanto o aço quanto o ferro fundido é ferro e carbono. Interessante que o carbono ele contrai e interessante que o ferro fundido ele expande. Esse fato se dá pela própria definição. O que é aço? Aço é uma liga com um teor de carbono até 2,16%, mas isso não é um decreto. Esta liga, quando o carbono chega nesse nível de 2,16%, a capacidade da austenita reter o carbono nos seus interstícios
chega a um limite de saturação. Ou seja, há-se uma liga com carbono até 2,16%, onde exclusivamente pelo limite de solubilidade máxima do carbono na austenita. Daí para frente, o carbono se precipita, o elemento químico carbono se precipita num constituído chamado grafita. E essa precipitação do elemento carbono para o constituinte grafita, ela se dá por uma expansão volumétrica, vindo da densidade desses dois materiais, a densidade do ferro, elemento puro, e a densidade do elemento puro, carbono, migrando para a grafita, formando o constituinte grafita, é acompanhado do número próximo de 3,5%. Tem vários trabalhos sobre isso. Ainda hoje vi uma apresentação sobre isso, muito bem montada. Ou seja, o fato é que, com a expansão da grafita, fenômeno físico da solidificação do ferro fundido, você pode aproveitar essa expansão para compensar a contração do líquido eutético. Esse valor foi medido em milímetros por um dos trabalhos que eu tenho, aqui mostrado nesse gráfico, é um trabalho longo, ou também foi caracterizado como a unidade de força, aqui em newtons por centímetro quadrado, chegando próximo a 15 newtons por centímetro quadrado. Bem, o que acontece com essa expansão? O que acontece com essa força? Se você não tiver uma condição de molde rígido o suficiente, ele estoura o teu molde. Aqui tem um caso de um processo no bake, e aqui areia verde sem caixa. Observa o seguinte, essa peça, supostamente, a percepção da maioria das pessoas é o seguinte, bem, o processo no bake é suficiente para suportar essa expansão da grafita. Via de regra, não é. A menos que você tenha um bolo imenso para resistir a essa força da expansão. Essa é uma fundição que eu visitei. Claro, não tirei fotografia da peça, mas depois eu vi a peça no check-out, na rebarbação. O rendimento metalúrgico dessa peça é 48%. Ou seja, dos 100 quilos vazados, tomando por base 100 quilos, 52 quilos é canal que volta para fusão. 48 é peça. Essa peça daqui está com rendimento na mesma casa, 48, 50%. Né? Ou seja, pergunto, é a melhor prática produzir ferro fundido sem caixa? Onde você não tem condição de aproveitar a expansão da grafita para compensar a contração do líquido eutético? Sobre esse assunto eu tenho experiência de longa data, porque tínhamos na ThyssenKrupp uma fundição, uma linha para fazer peças em no-bake, em resina fenólica, onde todas as peças tinham caixa. Dá trabalho de botar a caixa, levar para o check-out, voltar para a linha? Dá. Mas a vantagem que você tem no incremento do rendimento metálico paga isso várias vezes. Falando do ferro fundido produzido em linhas areia verde sem caixa. Está aqui as consequências. Está aqui as consequências. Peças com rendimento. Ainda essa semana passada, visitei uma fundição aqui, como a gente chama aqui, flash glass, ou match plate, né? Pelo processo de fabricação, sem caixa. Rendimento metálico, 50%. Eu vi as peças. Né? Peças que eu conheço, que poderiam, em ferro fundido cinzento, que poderiam estar com seu rendimento lá fácil, 75%. Por falta da caixa, ou pela prática de ter uma linha sem caixa, a match plate ou outros fabricantes, né, tem um rendimento sofrível. Via de regra, as pessoas costumam dizer o seguinte, não, a minha linha é sem caixa porque o investimento é muito mais baixo. Eu digo o seguinte, na hora que você se der ao trabalho de colocar no papel qual é a diferença do custo do investimento de uma linha com caixa, de uma linha com caixa, prepare, você vai encontrar um número próximo a meses. Ou seja, você paga o investimento de uma linha com caixa em meses, quando você toma essa decisão estratégica, porque
o fato da expansão da grafita está lá. E o rendimento que você tem no teu processo, que vai perpetuar o teu investimento, a diferença é abissal. Tem mais um detalhe, aqui com o KW, com o Wagner, que tem a técnica da compressão do molde, chamada compressão direta, que é uma vantagem, além de ter a caixa, tem uma compressão do molde aonde se faz necessário. Vou explicar rapidamente essas 4 etapas. Então, você vê aqui está um perfil da linha, aqui está a caixa, já colocado areia dentro, aqui está o ferramental, que está numa condição rebaixada em relação à posição da caixa, né? Quando, normalmente, as linhas, mesmo com esses cilindros de compressão, o ferramental está no mesmo nível da caixa. Aqui, nesse processo com o Wagner, não. Então, primeira etapa, você tem o ferramental abaixo do nível da caixa, encheu de areia. Segunda etapa, ainda com o ferramental com esse gap em relação à posição da caixa, tem uma compressão superior. E na etapa 3, o ferramental se desloca contra o bolo. Observa aqui agora que o ferramental está no mesmo nível da caixa. Ou seja, você comprimiu o ferramental contra o bolo de areia, criando nessa superfície realmente uma situação de alta resistência verde da areia, que é onde você precisa. Não terminando como etapa de processo, mantendo o ferramental nessa posição, os cilindros superiores comprimem uma vez a mais. Bem, o que você consegue aqui? Um molde de alta resistência onde você precisa, que é aqui na superfície da areia, junto à superfície do ferramental, e não do lado de fora. Quando você não tem a situação de uma compressão direta, essa condição não se estabelece. Várias fundições que eu conheço com esse processo têm peças com 0 de massalotagem. Simplesmente 0 de massalotagem. A compressão da areia é tão alta que permite a utilização da expansão da grafita de maneira plena. Gente, veja só, não é só isso que é necessário para você produzir o molde otimizando o teu processo de rendimento metálico. A temperatura de vazamento é importante, o tratamento do teu banho é importante, o tratamento do metal no forno é importante, o nível de nucleação do metal é importante. Mas eu quero dizer o seguinte, você pode ter o melhor software de solidificação para definição de massalotagem. Sabe o que vai acontecer? Ele vai continuar te mandando colocar massalote, porque só ele, massalote, pode resolver o teu problema quando você tem um bolo livre, chamado de um bolo livre, para expandir e não resistir à expansão da grafita. Tivemos um mês atrás uma situação exatamente igual a essa, aqui, aonde, caramba, eu tenho o melhor software de solidificação que o mercado pode comprar. E ele só me manda aumentar o massalote. Discutindo sobre isso, ele entendeu o porquê. Bem, então, esses foram os 5 exemplos que eu coloquei como chamados melhores práticas, que não tem como fugir, porque são leis físicas da natureza que te levam a ter que tratar o processo dessa forma. Ou seja, esses 5 pontos, nas fundições, não deveria ser mais questionado, simplesmente ser implementado, porque não tem como ir contra essas leis da natureza. Mas as melhores práticas não ficam só nessa base científica, como eu chamei. Elas também são apuradas como base de estudo, gestão de processo. E aqui eu coloquei, das ferramentas Seis Sigma, 10 ferramentas, né, dentro da técnica Seis Sigma, 10 ferramentas que também vão te levar a ter uma melhor gestão do teu processo, tomando por base de estudo essas técnicas e que te vai levar às melhores práticas. Tá? Não vou entrar aqui, eu tenho certeza que todo o público que está aqui agora nesse bate-papo conhece a técnica dos 5S, conhece os 5 porquês, o Poka-yoke, desculpa, FEMEA, Value Stream Map, The Mic. Bem, o fato de conhecer é um aspecto. O fato de usar é outro.
Quer dizer, aí vem uma reflexão. Como você está tocando o teu negócio, tendo essas práticas tão disponibilizadas no dia de hoje, e eventualmente não está usando essas práticas em função das vantagens ou dos benefícios que ela pode te trazer no processo. E não passa por aí, né? E a Caterpillar, por exemplo, Caterpillar Production System, com as chamadas 8 perdas. Caterpillar, como se ela é o teu cliente, ela vai te levar à aplicação de você estudar essas 8 perdas, porque ela não se alinha com o fato de você passar por preço as suas ineficiências. Então, ineficiências vindo de defeitos, excesso de estoques, ou excesso de movimentação, e perdas de tempo e tudo mais. Não vou entrar em detalhes da técnica dos 8S, das 8 perdas, porque elas estão bem disponibilizadas para serem estudadas. Ou seja, aqui eu trago o foco de as melhores práticas passam por uma gestão do teu negócio. Falando um pouquinho da American Founder Society, aqui nos Estados Unidos, eles têm duas maneiras de compartilhar as melhores práticas que eu acho muito interessante compartilhar com vocês. Bem, como a gente tem na ABIFA, tem os comitês de estudos, né? Então, aqui é a estrutura do board da American Founder Society, tem o braço técnico, com o conselho técnico, com a divisão técnica, e tem as chamadas comissões técnicas. Aqui eu listei todas as comissões técnicas, eu já fiz parte dessa daqui, de moldação, e o interessante, é isso que eu quero compartilhar com vocês, qual é a prática dessas comissões. Elas não acontecem na sede da American Founder Society. Elas acontecem, tem comissão que são 3 vezes por ano, outras comissões que são 4 por ano. A que eu participava de moldação eram 3 por ano, a cada 4 meses. Aonde? Dentro das instalações dos membros desse comitê. Então, depois de um certo tempo, todos os membros do comitê teriam, sendo o hoster, o anfitrião desse grupo. Bem, o que se faz nesse grupo? Se discute a agenda da comissão, as normas, as melhorias e tudo que está sendo estudado. E praticamente 50% desse grupo lá visitando a fundição A, B ou C, eles fazem uma auditoria na planta de areia. Depois dessa auditoria, todos os membros da comissão vão no laboratório de areia, eletropreparação, misturador, controle, resfriamento, adição de bentonita, água, tudo mais e tal. Depois o grupo volta para a sala e faz as recomendações. Eu acho isso uma maneira muito inteligente de disseminar as melhores práticas, né? Porque um dia você vai estar vendo a operação do outro, mas na próxima reunião, ou seja lá como for, alguém vai estar vendo a sua fundição também. Não se fala da peça, não se fala quanto custa, não se fala quanto você gasta, não se fala do teu lucro, não se fala quem é teu cliente. Simplesmente foca na questão técnica para compartilhar conhecimento. Eu tenho visto um crescimento bastante grande nessas trocas das melhores práticas, quando as fundições se abrem a compartilhar. Uma outra ferramenta que a American Foundry Society tem, e aqui vem através dos e-mails e vem através do iPhone também, do smartphone, que é o chamado a comunidade do Fórum Aberto. Eu coloquei aqui um exemplo, ou seja, o que é essa comunidade? São fundições que trocam informações com o seu grupo concorrente, né? Essa fundição aqui, por exemplo, lá em St. Louis, está colocando, né? Eu tenho um problema aqui e gostaria de recomendação em relação à mistura de areia de sílica com areia de macho. Ou seja, essa pessoa aqui entrou no mérito de um problema que ele tem, compartilhando com outras fundições, e depois aqui tem uma série de e-mails, depois desse e-mail. Só copiei, colei e botei aqui. Alguém que abre o coração, eu tenho um problema da participação de areia de sílica e areia de macho na minha mistura. Como é que vocês estão vivendo isso daí? O que vocês me recomendam? E eu acompanho esse grupo e é muito interessante. Eles chegam a soluções compartilhadas que acabam virando
O quê? A melhor prática. Como tema central desse bate-papo nosso hoje aqui, quer dizer, como é que aqui nos Estados Unidos algumas ferramentas como essa levam às fundições as melhores práticas, melhor resultado e melhor maneira de sobreviver a todo o desafio do mercado. Aqui eu vou entrar um pouquinho na reflexão mercado Brasil, tamanho de mercado e cenários de oportunidades. Nesse gráfico aqui, eu coloco desde 1999, aqui, desculpe, pela escala sumiu o ano, mas aqui é 2018. Nessa cor é o crescimento da produção mundial de fundidos. Em 2018, 2019 foi um número semelhante. Eu não tenho 20 e 21. Aonde o mundo produziu 110 milhões de toneladas de ferro fundido. Essa curva em verde é a participação do Brasil no cenário mundial. Ou seja, a participação, quanto o Brasil produz em relação ao mercado mundial. E aí é essa escala daqui. Observe o seguinte, lá em 1998, na verdade, que é 2000, o Brasil tinha uma participação de 2,75%. O mercado mundial veio crescendo e o Brasil veio crescendo de maneira proporcional, né? Ao ponto de ter uma participação equivalente a 3,5% da população da produção mundial de fundidos. Bem, observa o que começa a acontecer a partir de 2010. Uma queda. O mercado continua crescendo, nessa proporção aqui, até 110 milhões de toneladas, e a participação do Brasil caindo. Esse número aqui está na casa de 2 milhões de toneladas, 2,2 milhões de toneladas. Ou seja, de 3,5 milhões de toneladas, e é o que nós chegamos a fazer, estamos hoje com 2,2, 2,3 milhões de toneladas. No cenário global de competitividade, em um índice que mede a posição dos países, o Brasil está numa posição sofrível em relação à competitividade no cenário internacional. Bem, qual é o cenário de oportunidades? Qual é a reflexão que eu gostaria de fazer aqui com vocês? É que não olhem o Brasil como o limite das quatro paredes. Olhem o mercado mundial, 110 milhões de toneladas, como o limite da tua área de atuação. Caímos, não vou entrar no mérito, nem conheço todos os méritos, porque que perdemos essa participação no mercado, vindo para 2% do mercado mundial, quando já tivemos 3,5%. Né? Então, eu trago a seguinte reflexão, gente. Vamos olhar o mercado global, vamos exportar. Olha a condição que nós temos hoje do dólar para o câmbio de reais. Um dólar hoje vale 5,6 reais. Não tem condição melhor de exportar do que uma condição tão favorável. Enquanto no Brasil, e trabalhando aí no segmento na Thyssen, eu vivi situação de 2, 2,5, 2,3. Éramos felizes, fazíamos resultados com 2,5, 3%. Com 5,3%, uma outra coisa, o preço do fundido aqui aumentou nesses últimos um ano, como no Brasil também, no mundo inteiro. 1 quilo de ferro fundido cinzento aqui hoje está na casa de 12, 13 reais o quilo. Eu não sei o preço do ferro fundido cinzento hoje no Brasil. Mas eu acho que eu consigo facilmente tirar um paralelo e dizer que ferro fundido cinzento a 12 reais o quilo deveria dar para fazer dinheiro. Se você quer saber o ferro fundido nodular, pode botar mais uns 25% para saber qual é o preço do quilo do ferro fundido nodular aqui. Então, gente, por que nós não estamos exportando? Eu sei que tem muita gente exportando, mas pelos últimos números da BIFA, eu sei que nós estamos ainda na casa dos 2,3 milhões, talvez esse ano vai chegar a 2,4 milhões. Deveríamos ter uma capacidade instalada, pelo que eu entendo desse gráfico mostrando histórico, valores históricos, esses dados são da BIFA. Então já tivemos um dia 3,5 milhões de capacidade instalada. E hoje temos aí pelo menos 1 milhão e tanto para vender. Bem, muitas fundições fecharam. Fecharam, é verdade, né?
Mas eu tenho certeza que estou falando com um grupo de vencedores. Só o fato de hoje estar podendo rodar e estar tocando o seu negócio, já estou falando com um grupo de vencedores, né? Terem sobrevivido tantos desafios. Olhando ainda mais pelo aspecto do desafio, o valor do câmbio, o valor do ferro fundido aqui nesse mercado e uma decisão tomada pelo governo, demorou um pouco, mas o governo Biden aprovou, no Congresso, no Senado, 1,2 trilhões de dólares de investimento nessa economia. É um plano chamado Infrastructure. Investimento na infraestrutura. Aonde, na base da pirâmide, estamos nós, na maioria desses grupos de investimento. Ferrovia, transportes, eletrificação, carro elétrico, infraestrutura, tudo isso na base da pirâmide dessas atividades econômicas está o ferro fundido. Estados Unidos é um mercado com 10, 11 milhões de toneladas. É o terceiro maior mercado do mundo. China, 48, 49, Índia, lá na casa das suas 17, 18, Estados Unidos, 10 a 12, 10 a 11 milhões, depende do milhões de toneladas. O que vai acontecer de explosão de demanda de fundidos nesse mercado não está, como a gente diz na gíria, não está no gibi. Então, gente, eu deixaria como uma reflexão, dá uma olhadinha no que está acontecendo aqui, porque vai sobrar oportunidade para todo mundo. Dentro desse contexto de reflexão, eu trago um exemplo do que está acontecendo no México. O México tem um custo de produção 18% menor do que o Brasil. Olha o que tem acontecido no México ao longo dos últimos 12 anos, 10 anos, no crescimento de automóveis. Aqui é 2020, caminhando para 2020. Olha o crescimento de 2009 para 1,5 para 4,9 milhões de veículos. Olha a produção de caminhões. Os miseráveis 57 milhões, mil veículos, para 300 mil veículos. Olha na economia mundial a competitividade do México, tomando os Estados Unidos como referência, baseline. O México é 21% mais competitivo do que os Estados Unidos, por isso eles exportam tanto. Essa festa aqui, olha, de carros e caminhões, não está muito mais do que para o mercado interno, não. Isso está muito mais para exportação para os Estados Unidos. Aí minha pergunta é, será que nós no Brasil não temos condição de vir fazer parte dessa festa? Eu lembro, não quero falar da minha experiência, mas quero deixar como incentivo, quando eu fui para a área comercial, nós, Thyssen, exportávamos zero para o mercado mundial. Fazendo curto uma longa história, de Barra do Piraí mais Tozinhos, conquistamos 15 países. Tudo bem que o nome ThyssenKrupp me ajudou um pouco na busca de chegar com um cartão de business com o peso de uma empresa alemã. Mas olha, eu tenho certeza absoluta que da plateia que está agora aqui, da turma que está aí nesse bate-papo me ouvindo, tendo paciência de me ouvir, tem uma experiência a trocar em relação a esse cenário de oportunidade de exportação. Tenho certeza absoluta que se Fernando pudesse abrir aí para o pessoal que está aí ouvindo, eu tenho certeza absoluta que a gente estaria ouvindo histórias maravilhosas. De novo, gente, o objetivo aqui não é nada diferente de trazer uma reflexão de um cenário de oportunidades para um mercado que está aí na nossa porta, de frente para o gol, aonde, pelo plano de infraestrutura, 1,2 trilhões, para ser investido em 5 anos só. Só 5 anos. No primeiro momento se falava em 2,5, 2,7 trilhões de dólares para 10 anos. Foi menos? Foi. Mas para só 5 anos. Como conclusão, então, gente, só uma reflexão. A discussão das melhores práticas deveria ser uma busca constante a ser cultivada nas organizações.
deveria ser uma busca constante. Se questione, reflita, se sinta motivado a refletir quais são as práticas na sua unidade. Nos dias de hoje, você tem que se sentir confortável em estar desconfortável. Tem muita gente que não sabe ficar confortável em ficar numa situação desconfortável. Mude essa postura. Reflita sobre isso. Não entenda práticas diferentes da sua como uma crítica. Entenda como uma oportunidade de melhoria contínua. As condições de caráter das leis da natureza, como eu chamei, deveriam ser implementadas de forma generalizada. Não vá contra as leis da natureza. Não combata, você não vai vencer. Né? Até uma piada, Fernando. Cidadezinha pequena do interior, inauguração de uma nova ponte cruzando o rio. Então, estava lá o prefeito, o presidente da Câmara, atravessando a ponte, e no meio da ponte, o presidente da Câmara, o vereador, bem formado, engenheiro e tal, virou para o prefeito o seguinte, falou, prefeito, eu estou sentindo que essa ponte vai desabar. Mas por que vai desabar? Está desabando, vai desabar porque está desviando a lei da gravidade. E o prefeito disse o seguinte, lei da gravidade? Que lei é essa? Porque eu sou o prefeito, você é o presidente da Câmara, vamos abolir essa lei agora. Não tem lei que eu e você não consiga abolir. Então, ali, por decreto, o prefeito aboliu a lei da gravidade. O presidente da Câmara voltou e até hoje não se tem notícias do prefeito. Ou seja, existe uma série de leis da natureza, como a lei da gravidade, como o fato da expansão da grafita, o fato da oxidação do magnésio pela afinidade com o oxigênio, e as outras, densidade de carga, todas essas, gente, são irrefutáveis e não deveríamos discutir, porque a gente não tem a menor chance de ganhar. Faça o seguinte, implemente. E por mais simples e tão disponível que esteja para nós, né? E quando eu digo nós, gente, eu não estou falando só de Brasil, não. Eu estou falando dos Estados Unidos, aonde eu viajo aqui o mês inteiro. Visito fundição aqui semanas inteiras, uma atrás da outra. Visito fundições na Europa, na Ásia, né? E esses 5 pontos que eu coloquei, mesmo com o sentido de reflexão, mas no sentido também de provocar uma análise, eu vejo isso pelo mundo afora. Eu visitei uma fundição na Áustria, a 1 hora de carro de Viena, onde eu fiquei com medo de continuar a visita. Eu me senti em risco de vida. Uma fundição na Áustria, 1 hora de viagem de Viena. Então, às vezes as pessoas, de uma maneira gratuita, entendem que, não, eu não vou correr nenhum risco, né? Que todas as fundições por esse mundão afora estão no estado da arte. Não estão, não. Bem, as ferramentas de gestão da metodologia SESIGAM devem ser praticadas nas suas organizações. Temos que olhar o mercado global e não o mercado local. O cenário de oportunidade sinaliza um momento muito oportuno para o segmento do Brasil crescer de uma maneira olhando, não se limitando com as fronteiras. Temos exemplos que deveriam ser observados, e eu trouxe no caso o México, mas temos vários outros que eu não vou citar aqui para não me estender mais. Fernando, essa é a mensagem. Excelente, Carlos, sempre muito pontual, sempre muito alinhado com os fundidores. É muito importante esse discurso de pensar sempre no que nós precisamos fazer para melhorar, independente do que está acontecendo, porque o mundo está aí e está para concorrer para todos aí. Bem, eu vou chamar aqui, antes da sua saída, Carlos, eu vou chamar aqui só para ficar registrado aí, produção, registre essa foto. Vou chamar aqui o professor doutor Ricardo Focco para estar na mesma tela, na mesma página aqui. Um prazer aqui tê-lo conosco. Olá, professor. Tudo Olá, bem? Ricardo. Tudo bem, Quintela? Como é que Tudo bom, rapaz? Prazer te ver. Pois é, faz tempo que a gente não se fala.
E olha, e vou te dizer uma coisa, me diz o segredo, porque você não mudou nada, cara. Ainda bem. Pô, dura isso. É cerveja, é vinho, me fala aí, porque eu vou comprar agora, cara. Tudo bem, Ricardo? Mas Então, legal te ver. agora... Muito bom. Bem, agradecer então aqui mais uma vez ao Carlos Quintela, que participou conosco com a sua palestra magna, trazendo uma reflexão para o fundidor brasileiro e o contexto do mercado americano. Obrigado, Quintela. Nos encontramos aí. Espero que você visite a plataforma e que consiga excelentes negócios aí no nosso dia a dia, ok? Parabéns, Obrigado. Fernando. Ricardo, bom Parabéns te aí. ver de novo. Bom, tudo Um de bom. abraço. Abraço.